Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre Dividend Yield. Parece simples, mas não é. E pode mudar completamente o futuro dos seus investimentos. Vamos lá? De maneira bem simplificada, até o final do vídeo você vai conseguir entender todos esses conceitos e todas essas diferenças. Então vamos fazer um pequeno resumo aqui breve. O que é o Dividend Yield médio? A gente pega ali a rentabilidade, o resultado de ganhos nos últimos 6 anos. Então, é uma visão mais conservadora, claramente não vai mudar. Então, o que aconteceu, você se baseia com aquelas oscilações do mercado nesse passado próximo, breve, e aí você consegue, então, ter algum substrato para tomar sua decisão. Porém, qual que é o grande problema? A gente fica exposto a alguns eventos pontuais que acabam distorcendo muito o resultado histórico. E eu vou dar um pequeno exemplo mais para frente. Tá? Do ponto de vista de experiência e de maturidade no poder de decisão, exige menos do investidor, já que ele não precisa trabalhar com premissas, com expectativas. Ele olha como a empresa está se comportando nos últimos anos e usa aquilo como argumento. Já o dividend yield projetivo, ele vai falar sobre um futuro próximo. E pela plataforma do AGF, eles sempre trabalham com o ano atual, o ano vigente. Outro ponto muito importante que diferencia em relação ao dividend yield médio é que a gente está falando de uma premissa, de uma expectativa. E isso pode mudar. De repente, pode aparecer uma guerra na Ucrânia, ou um ano eleitoral com algum desfecho que a gente não estava imaginando. E é por isso que a plataforma do AGF se utiliza de vários consensos, várias opiniões, principalmente ali da Bloomberg, dos seus analistas, para conseguir gerar essa expectativa no curto prazo. Lembrando que quanto maior for a expectativa em relação a um prazo mais longo, maior a chance daquilo não se concretizar. Por isso que é interessante a gente pensar bem pontualmente. Porém, outro ponto muito importante aí que a gente pode considerar como uma fragilidade é que às vezes você acaba considerando alguns cenários e eles de repente acabam mudando. Então, algum efeito catastrófico, algum evento não recorrente que acaba mudando toda a conjuntura naquele momento em que a gente está vivendo. E claro, né, exige mais do investidor, exige aí um feeling e até uma noção sobre o risco muito mais apurada. Vamos pegar como exemplo aqui o Banco do Brasil, que atualmente está custando aí os seus R$ 32,50. Se a gente for pensar nos últimos 6 anos, ele distribuiu em média 1,61 por ano. Colocando aquela regrinha básica do Barsi de 6%, a gente chegaria que o valor máximo para pagar seria na casa dos seus R$ 26. Então, atualmente a gente não compraria. E como é que a gente vai buscar essa informação? Geralmente eu gosto de buscar ali no site de relações com os investidores das próprias empresas. De novo, é um fato. Você busca ali e aquela informação está confirmada e é o suficiente para você usar como argumento. Agora, quando a gente pensa em expectativa do Banco do Brasil, existe aí uma projeção de R$ 3,54, muito superior ao que tem acontecido nos últimos 6 anos, não é? Dessa forma, quando a gente coloca a mesma regra dos 6%, 3,54 dividido por 6%, dá um preço teto de R$ 59. Portanto, o que não seria interessante olhando o passado, agora se tornou extremamente barato olhando a projeção. Mas será que essas premissas elas vão ser atendidas? Olha só, a nossa inadimplência aqui no país é a maior desde 2016. Como é que os bancos vão se colocar em frente a isso? Será que realmente essa projeção ela vai se configurar como verdadeira no ano de 2022? E olha só como é que esse resultado pode ficar completamente distorcido. Quando a gente pega o dividend yield médio, e essas são as empresas da minha carteira, o Banco do Brasil se apresenta como a última a ser investida, de acordo, é claro, com essa premissa. Agora, quando a gente olha o projetivo, ela é a opção número 1. Vibra, que no dividend yield médio era a primeira a ser escolhida, pensando no dividend médio de 10%, quase 11%, quando a gente olha para o futuro no curto prazo, ela é a pior,
tanto que nem tem uma previsão. Então, é muito importante a gente saber diferenciar e quando aplicar cada uma delas. Um exemplo importante do porquê que você não pode usar sempre o dividend yield médio. Pensa só, nós tivemos ali em 2021 uma seca muito grande que atingiu com certeza as empresas geradoras de energia elétrica, como por exemplo a AES Brasil. E não é à toa que os resultados foram aparecendo e a cotação que estava ali na casa dos seus R$ 15 despencou para 10, uma queda ali de 30%. Então, quando você for olhar o histórico dos últimos 6 anos, sempre considere esses eventos não recorrentes. É claro que a crise hídrica vai acontecer de tempos em tempos, mas ela reflete realmente essa cotação da empresa? Ou será que foi algum evento pontual? E agora pegando um outro segmento que também teve um evento não recorrente, algo extremamente pontual, já que a pandemia, né, a última que aconteceu no nosso país, foi há quase 100 anos. Então talvez não seja tão importante você sempre considerar que uma pandemia vai acontecer. Mas no ano de 2020, por uma determinação do Banco Central, os bancos puderam distribuir no máximo seu payout de 25%, que é o mínimo regulatório. As cotações do Bradesco, os resultados foram aparecendo, né, essas obrigações tiveram que ser atendidas, a cotação estava ali na casa dos seus R$ 24 e caiu para aproximadamente 15, uma queda de quase 40%. Claro que não foi apenas essa questão do payout, mas de fato essa obrigatoriedade não é algo recorrente. Então a gente tem que ficar muito atento em relação ao dividend yield médio. Ele é mais conservador, mas ele pode ficar enviesado. Assim como o dividend yield projetivo, ele pode te colocar em armadilhas que talvez não sejam a realidade. Um cenário que você está estabelecendo, ele pode não se tornar real. Então, os dois parâmetros têm as suas fragilidades e as suas vantagens. E para fechar também aqui de um exemplo bem fácil e prático, olha como que a nossa meta de aposentadoria muda quando você utiliza um ou outro. Pensando em Banco do Brasil, a plataforma do AGF já estabelece para mim que eu preciso ter por volta de 4.400 ações, pensando no médio, o dividend yield médio. Agora, quando a gente busca uma meta pensando ali no dividend yield projetivo, isso vai para 2.000 ações. Olha como que muda, é quase a metade. Na verdade, é menos do que a metade do que estava comparando com outro cenário. Mas eu, Bruno, particularmente, gosto mais de utilizar bancos sempre pensando no projetivo, justamente por conta dessa limitação do Banco Central. Assim como quem gosta de investir em AS Brasil, eu acho que seria mais interessante, talvez se fosse um investimento meu, retirar esse evento não recorrente da crise hídrica, mas considerar que ele pode acontecer mais algumas vezes enquanto eu estivesse investindo na empresa. Entendeu a diferença? É muito importante que vocês fiquem atentos a isso. Se estão gostando do conteúdo, deixe o seu like, se inscreve, deixa aí um comentário falando se você está gostando ou não e compartilhe com seus amigos. Até mais!